Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra e 3 da operadora NET. Hoje nós vamos falar sobre a Frente Brasil Popular. Que movimento é esse que começa a articular as populações das periferias de todo o Brasil, aqui em Osasco também? Vamos conversar um pouquinho com uma das representantes da Frente Brasil Popular, que é a Cida Lopes. Bom dia, Cida, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Obrigado aí por reservar um espacinho na sua agenda, um horáriozinho para vir conversar aqui com o comerciário, com a comerciária, com os trabalhadores que estão nos assistindo, viu, Cida? E obrigada pela possibilidade de divulgar ainda mais um pouco da Frente Brasil Popular e chamar o povo para estar participando da Frente Brasil Popular. Vamos conversar aí com os nossos telespectadores sobre o que é a Frente Brasil Popular, esse movimento tão bacana que surgiu aí nos últimos anos. Conosco aqui também o Arruda, nosso diretor de comunicação. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Gerson. Bom dia comerciário, comerciária. É importante, né, vir falar um pouco da Frente Brasil, né, e ver se o pessoal se interessa, porque tá uma falta de desinteresse, rapaz. Não só na Frente Brasil, mas no geral, né? O pessoal acho que está anestesiado, né? Acho que tomou uma injeção de ânimo e deram errada, porque... O efeito foi o contrário, né? Justamente, o efeito foi o Só contrário. desestimulou. Ninguém luta por nada, desestimulado de uma certa forma, acredita no que não é para acreditar, né? Mas a vida continua, né? Vamos ver até quando, né? Pois é, um período bastante conturbado aí com as eleições, né? A gente acaba de ser bombardeado aí com notícias a respeito dessa maré de fake news aí, né? Utilizado por uma das candidaturas que em qualquer outro país comprometeria, né, todo o processo democrático, seria objeto de uma grande ação, né, uma grande manifestação da justiça contra esse tipo de atitude. Mas o Brasil não para de nos surpreender negativamente, né, Cida? Exatamente. O povo correspondendo a toda essa onda de mentira, de inverdades, de incitação à violência. Muito triste o momento que a gente está vivendo no Brasil. Pois é, mas aí como uma resposta, não é uma resposta de agora, é uma resposta, né, de retomar a esperança da população. Eu imagino que foi nesse sentido que surgiu a Frente Brasil Popular, né? A gente vai conversar um pouquinho da Frente Brasil Popular, que a Cida representa, mas eu queria falar um pouquinho da Cida. Cida, o que você faz profissionalmente? Como é que foi esse teu envolvimento com o movimento popular? De onde vem essa tua militância de esquerda? Eu, desde a minha adolescência e juventude, eu participo de ações populares e do movimento popular. Fui criada na Igreja Católica, nas pastorais sociais, e de lá do aprendizado da vivência desse evangelho libertador, todo o resto na minha vida foi consequência disso. Eu sou assistente social, sou mãe de 4 filhos e 4 netos, e sempre tenho educado meus filhos, procurado educar meus filhos nesse mundo consumista que a gente vive, violento, que a ação nossa tem que ser sempre de solidariedade, de presença e de luta junto ao povo brasileiro. Como assistente social, trabalhei no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Secretaria Estadual de Saúde, e hoje sou funcionária pública concursada na Prefeitura Municipal de Osasco. Trabalho na Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão, no programa Osasco Solidária. O Osasco Solidária tem uma proposta de uma política pública de economia solidária que está a nível nacional. Nós temos um departamento, antes era uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, hoje é um departamento no Ministério do Trabalho do Governo Federal. E a proposta da economia solidária é um desenvolvimento estratégico, sustentável, em que dá qualidade de vida para a população.
A proposta é um novo modelo de desenvolvimento humano, em que o humano está no centro desse desenvolvimento e não o capital. Mas, e aqui em Osasco a gente tem uma política de economia solidária garantida por lei desde o ano de 2005. a gente tem a impressão que nesses períodos de eleição, de grande comoção social, os projetos todos eles ficam meio travados, né? Fica tudo meio em segundo plano, é isso mesmo? Exatamente. Por conta também de mudança de gestão municipal, né? Há 2 anos a gente teve a mudança da gestão municipal, então até que tudo se acerte, as pessoas incorporem, né, a política pública e principalmente da economia solidária, que é uma política pública nova, diferente, que procura preparar as pessoas que pretendem algum negócio, fazer um negócio a partir não da exploração do trabalho, não da exploração daquele que compra, mas uma nova forma de desenvolver trabalho e renda. Então é difícil porque é algo novo, mesmo aqueles que estão envolvidos com a economia solidária é um processo. E um processo não é em uma gestão, 2 gestões, mas em várias gestões. E estamos nessa construção. E ainda mais agora, num momento de mudança, de um processo eleitoral, em que as diferenças estão muito à flor da pele. Muito né? afloradas, né? A estratégia de campanha, nunca vista no Brasil, é uma estratégia que aflora nas pessoas os sentimentos que elas têm mais de ruim, que são contra aí a solidariedade, o amor, o cuidado com o outro, o cuidado com o meio ambiente. Então, estamos em tempos difíceis, né? Agora, foi por conta já, no princípio, a gente achava que era difícil, podia ficar pior, né? Mas foram em tempos difíceis que nasceu a Frente Brasil Popular. Como é que surgiu a Frente Brasil Popular aqui? Da onde veio esse movimento? A Frente Brasil Popular, ela nasce dos movimentos sociais e das forças democráticas do Brasil. Em novembro de 2005, em Belo Horizonte, acontece uma grande Assembleia Popular, e nessa Assembleia Popular, que reuniu todas as forças democráticas do Brasil, com mais de 5.000 participantes, independente de partido, não tem nada a ver com partido. Enfim, forças democráticas e no campo popular que buscam uma nova qualidade de vida para o povo brasileiro, que quer resgatar o Brasil para o povo brasileiro. E em novembro de 2005 é fundada a Frente Brasil Popular em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Belo Horizonte, e a partir de lá os estados, as forças democráticas e populares nos estados, nos municípios, nas regiões, começam a se organizar e chamar aí as forças democráticas e populares para construir essa Frente Brasil Popular, essa frente ampla. E em março de 2016, a gente funda aqui em Osasco, aqui no Oeste Metropolitano, a Frente Brasil Popular do Oeste Metropolitano. E aí com as forças todas democráticas, os partidos, os movimentos populares, os sindicatos, movimentos autônomos, pessoas autônomas, todas começam a se organizar e a partir daí pensar, junto com todas essas forças democráticas, um plano estratégico para o Brasil, um plano de desenvolvimento para o Brasil, um plano que priorize o brasileiro, priorize a nação brasileira. Agora, quais são os maiores desafios enfrentados nesse processo pela Frente Brasil Popular? É chamar a participação da população, é a participação dos movimentos sociais? O que é o mais difícil e o que é o mais trabalhoso nesse processo? O próprio trabalho popular, o trabalho de base, ele se torna
difícil e nos requer muito tempo, muito trabalho. E às vezes nós, as forças democráticas, não estamos com tempo, não estamos disponíveis para essa tarefa. Nesse sentido, a Frente Brasil Popular propôs o Congresso do Povo para a construção desse projeto popular para o Brasil. Em que consiste o Congresso do Povo? Em pequenos encontros na rua, no bairro, no município, no estado, em que vai se discutir o problema do dia a dia do povo brasileiro. É o problema do atendimento do posto de saúde, é o esgoto que está a céu aberto naquele bairro, é o rio que está contaminado, é a população ribeirinha que sofre com as enchentes. Enfim, a partir da discussão do problema local, transplantar esse problema local para o problema do município, da cidade, do estado e do Brasil. Daí teria representantes dessas reuniões locais que levariam para uma assembleia maior, com representantes aí, de cada local do município, da região, enfim. Nós tivemos já aqui no Oeste Metropolitano vários congressos locais e tivemos o congresso do Oeste Metropolitano, em que a gente levantou o que é mais urgente estar nesse plano democrático para o Brasil, plano popular, nas questões de saúde, de educação, de segurança, de cuidado com o meio ambiente, de gestão da política pública e também denunciando ao povo brasileiro, às pessoas que estão à nossa volta, as medidas e as propostas do governo Temer, né, que destituiu uma presidenta legitimamente eleita para impor um presidente e impor medidas do capitalismo, né, do grande empresariado, dos latifundiários, dos banqueiros, que não querem a promoção do povo brasileiro, que não querem um país-nação, mas querem um país entregue aí ao grande capital, às multinacionais e ao capitalismo internacional, como a PEC dos gastos, congelamento que dos gastos, né? Congela os gastos públicos em saúde, educação, segurança pública, assistência social, congela por 20 anos. A população cresce e o que vai se gastar daqui 18 anos é o mesmo que se gasta hoje com uma população, né? E que essas políticas públicas já eram muito precárias e com menos investimento elas vão se tornar mais precárias ainda. A gente tem a reforma trabalhista aí que retira direito dos trabalhadores e que foi implantada e que está sendo implantada. Temos aí o risco da reforma da Previdência Social que impõe também ao povo brasileiro mais retirada de direitos. E o nosso povo não está percebendo o movimento que está acontecendo de retirada de direito, de arrancar de nós brasileiros a nossa cidadania, e por não termos consciência disso, por não estarmos, a partir dessa consciência, nos organizarmos, não estarmos organizados, quem está no poder está impondo assim muita facilidade, né? Com muita, nenhuma essa retirada resistência, de né? direitos ao povo brasileiro. Nós alertamos aqui vários programas, desde a última eleição, né, antes mesmo do impeachment, né, Arruda, um caráter extremamente retrógrado e conservador do atual Congresso Nacional, né? O brasileiro tem um hábito de votar sem dar muita importância para as eleições parlamentares, né? E aí o resultado foi todo esse aí que a gente viu logo após o impeachment, ladeira abaixo, né? Do ponto de vista dos direitos, né, durante o governo Temer, a promessa de que essa reforma trabalhista geraria empregos e colocaria o Brasil de volta no caminho da geração de emprego e tudo mais, e o resultado foi justamente o contrário, né, Ruda?
Justamente, a gente vê aí, o que deixa a gente mais triste as pessoas esquecerem da época que o Lula assumiu o Brasil, o de bom que ele fez, quantas faculdades ele fez, quantas PEC ele colocou e foi aprovada, é uma infinidade de coisas. E a gente anda por aí nos movimentos e vê as pessoas falando que o Brasil está afundado porque o PT afundou. Que mentira, né? Porque, olha, essa situação, na realidade, vinha de muito tempo já, só que o trabalhador, parece que o povo brasileiro, é aquilo que eu falei, eles não estão nem aí, sabe? Eu acredito que agora, depois dessas eleições, dependendo de quem vai entrar, agora eles vão sentir na pele. Mas vão sentir na pele, mas é tarde demais, porque ninguém se mobilizou, ninguém fez nada para mostrar que na época do Lula, na época da presidente Dilma, foi uma vitória para o pessoal do Nordeste, para todos nós que temos alguma coisa, alguém conseguiu comprar o seu carro, conseguiu comprar a sua casa, e o pessoal falar que o Brasil está assim com quase 20 milhões de desempregados, que as estatísticas que dão é de 15, mas tem muito mais. E o pessoal ainda não lutar por nada, companheiro Gerson. Não lutar por nada, e está aí cada vez mais o descaso, esse congelamento aí, é uma coisa de louco, porque como é que pode? O Brasil não vai caminhar, eles não vão injetar o que eles têm no país. Eu quero saber daqui a um tempo como vai ficar. Acho que a questão importante, né, desse período Lula e por que é tão prejudicial para o país o congelamento de gastos, é que primeiro para de se aplicar em políticas públicas efetivas, mas também tem uma mudança de ótica que funcionou durante o governo Lula, que é a utilização do recurso do governo em políticas públicas, né, que davam acesso e recursos para a população. Isso ajudou como um todo a economia, né? Ao você elevar, alguns críticos, né, sempre falaram do Bolsa Família, que já existia, ele existia de forma tacanha ali, um programinha, né, de distribuição de recursos de coronéis no Nordeste, mas ele foi elevado ao status de política pública efetiva para o país todo, como distribuição de renda, e isso fez a economia ter um salto gigantesco, né? Então não é inegável isso, né? O empoderamento das populações mais baixa renda. E esse é o grande prejuízo, né, Cida, do congelamento de gastos do governo federal nas áreas, né? Além de você ter menos recursos para a política pública efetiva, que ajuda a população, esse recurso também não está circulando na economia, né? nas pessoas de baixa renda, nos pequenos mercados, né? Que somados fazem um grande volume de movimentação financeira que ajuda a economia. Então, assim, é uma medida atrás da outra, né, que prejudica o país como um todo, não é só o mais pobre, prejudica o empresário, prejudica o próprio governo, né, que gasta mal o que lhe resta, né? Agora, como é que a Frente Brasil Popular faz, Cida, para combater isso, né? Como é que ela se articula? Tem reuniões regulares, tem convocações regulares? Como é que funciona a Frente Brasil Popular? A Frente Brasil Popular, até algum tempo atrás, se reunia semanalmente. No processo eleitoral, vimos a importância de estar reduzindo esses números de reunião para que as pessoas pudessem estar articulando a sua cidade, o seu bairro. Então, as reuniões da Frente Brasil Popular acontecem toda segunda, terça-feira de cada mês, às 18h30, no Secor, no Sindicato dos Comerciários. E, uma vez por mês, também tem reunião para a organização das frentes municipais nas cidades da região. Temos frente organizada já nos municípios de Carapicuíba, Taboão da Serra, Jandira, Barueri e outras cidades se reunindo e pensando na organização e na articulação dessa Frente Brasil Popular. E aí desenvolvendo várias ações no combate
as medidas que o governo está impondo ao povo brasileiro e na construção desse projeto popular para o Brasil através do Congresso do Povo. Agora, é muito difícil reunir as pessoas, porque as pessoas estão desinteressadas, não têm uma formação política, estão cada vez mais individualizadas, né? Cada vez mais preocupadas consigo próprias, né? E a gente vê cada vez mais esse não se importar com o outro. E o outro, muitas vezes, não é o outro que está na rua. Às vezes, o outro está dentro da casa e não existe mais a relação pessoal entre os membros daquela família, né? Quer dizer, não se importar dentro da própria família, dentro né? da própria família. E a gente vê que toda a tecnologia começa a ir em função disso e a estimular esse individualismo das pessoas, esse cuidar de si sem se importar com o outro cada vez mais. Se a gente for ver um apartamento hoje, antes a cozinha, que era o espaço de comer junto, de estar com a família, de conversar, reduziu a um cubículozinho. A sala também reduziu o seu espaço, né? E os quartos aí individualizando as pessoas. Tem família que tem 2 filhos, cada filho tem um computador, tem o seu próprio espaço para ouvir a sua música. E os espaços coletivos dentro da própria modelo de construção hoje do Brasil são cada vez menores, né? Você acha que esse individualismo está afetando nas escolhas do brasileiro, inclusive na eleição? Ah, com certeza, com certeza. E os celulares, a tecnologia dos celulares, das redes sociais, ninguém precisa mais conversar sobre o candidato, conversar pessoalmente sobre o programa do candidato, quais as propostas que eles têm, né? Basta ali no celular que você está recebendo ali as notícias e formando o seu juízo, né? E formando a sua concepção das propostas de governo daqueles candidatos. E aí o mau uso, né, foi denunciado há poucos dias, o mau uso dessa tecnologia aqui no Brasil, que foi usado também na eleição de Trump nos Estados Unidos e que foi transferida aqui para o Brasil com a produção de mentiras, né? Dos fake news, que são mandados para as pessoas e as pessoas, como ela está numa relação direta, ela e o celular, e o aparelho, e o celular, não é nem com a outra pessoa que mandou a notícia para ela, mas ela e aquela notícia, ela não se abre, não abre espaço, não deixa que outras informações cheguem a ela e passa a não acreditar. E nesse sentido você vê o irmão que tá sendo utilizado, enganado, o primo, o sobrinho, o cunhado, o amigo, o colega de trabalho, enfim, todas as pessoas que estão numa visão estreita, né, desse processo eleitoral do Brasil, que foi implantada em cada um de nós, né, por essa tecnologia e que, infelizmente, o Supremo Tribunal Eleitoral não dá conta ou não quer dar conta de coibir esse mau uso dessa tecnologia. Sem contar que para usar essa tecnologia, um dos candidatos, né, daí de extrema direita, ele recebeu milhões, que é proibido, né, pela lei eleitoral, pela nova lei eleitoral. Então ele comete crime e não se faz nada para combater isso. E estamos há praticamente 6 dias da eleição. E o povo sendo ludibriado, enganado e achando, tem certeza, não vejo que a população tenha um mau coração, uma má índole, que já nasceu com essa índole. Não, é algo que está sendo implantado e o povo, nós não estamos nos dando conta que esses sentimentos de ódio, de ódio a um determinado grupo, né, esse sentimento racista, homofóbico, misógino, está sendo implantado em nós e nós sem capacidade de reação, de dizer não.
Porque isso está é entrando assustador. dentro do nosso coração. É assustador que a gente vê um aumento do número de ataques a grupos, às minorias em geral, né? LGBTs, aos negros, um crescimento de manifestações discriminatórias, racistas, né? E a gente fica na esperança de que isso não represente de fato, né, o espírito do povo brasileiro. Mas o momento é bem difícil, porque o aumento é brutal. Então, assim, a gente costumava falar a respeito dessas pequenas manifestações que existiam lá atrás, e a internet deu muita voz, né, a esses pequenos grupos por acharem que estavam anônimos, podia que os imbecis, os idiotas perderam a vergonha, né? Então, mas esse era um comentário antigo, né, para que pequenas manifestações racistas, discriminatórias que apareciam. Agora esse discurso, né, muito em função aí das atitudes até do candidato, por falar o nome, do candidato Bolsonaro, tem sido empoderado em alguns circuitos que, ainda que ele não venha a ser, de fato, adotado no dia a dia, porque, pelo amor de Deus, né, gente, não tem cabimento, mas ele está sendo empoderado, né, para cada nova fala. E isso é preocupante para o futuro do país, né, Cida? Exato. E as pessoas que estão se sentindo muito à vontade, né, e declarando, antes acho que isso era um pouco velado, e elas declaram, né, no dia a dia, na conversa com o outro, na televisão. Ontem mesmo saiu aí um vídeo desse candidato, né, incitando a violência. Então, como pode um amigo meu, um parente meu, um colega meu de trabalho, votar nessa pessoa que incita a violência? Está declarado isso. Então, as pessoas estão se sentindo à vontade também com essa violência que ele está chamando para acontecer, né? Ele diz claramente. E aí a gente fica assim, incrédulo diante disso tudo, e muito triste, porque que pessoas tão idôneas, né, que você as tinha como idôneas, como pessoas responsáveis, estão sendo contaminadas por esse sentimento, né? Não escondem mais que são racistas, que são homofóbicas, né, que são contra o negro, contra o pobre, que querem o Brasil, uma nação só para os ricos. Não querem uma nação, né? Querem uma política pública que seja voltada só para os ricos. Eu cheguei a ouvir a pessoa dizer que é bom que os empresários tenham muito dinheiro, porque aí eles vão dar emprego para a gente. Nossa, é bom que todos nós, brasileiros, tenhamos, né, Acesso a uma renda, né, de não que mínima de nos seja dignidade. dado como um favor Mas por pelo aquele trabalho, que né? tem o Sim. dinheiro, mas que nós sejamos bem remunerados pelo nosso trabalho. Nós temos uma vida digna e temos que viver dignamente. É isso aí, infelizmente, nosso papo está chegando ao final. Cida, obrigado pela sua participação, pela sua presença. Obrigado, Arruda, pela participação. E o programa TV Secor vai ficando por aqui. E eu aguardo você na próxima semana. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Até semana que vem.
Olá. Há um minuto atrás eu te vi mexendo nas plantas, mas de repente desapareceu, como por encanto. Você